Tá, gravar. Tá gravando. Agora eu vou colocar você de anfitriã. Tá certo. Tá. E acho que continuou gravando aqui. Então tá perfeito. Sim, sim. Tá? Tudo certo. Então agora você é a nossa anfitriã. Anfitriã do dia. Me explica por que Maravilha. você agora aqui na imagem. Oi? Por que você ficou magrinha agora na imagem? Ah, é porque essa câmera ela dá uma comprimida assim. Eu preciso de uma câmera dessa. Então. Eu ia falar, ia ter um bocado de gente precisando aí, querendo. Super. Não, é que na Bem, verdade eu não aprendi a configurar ela direito, ela é nova. Aí eu não aprendi a configurar ela direito, ela dá uma espichada assim na gente. Nossa, o Marcelo hoje está num lugar que antigamente a gente chamava de psicodélico. Mas ele Não, está atômico. eu estou me sentindo contido e contendo. Ah, Entendeu? Ele está atômico. contido e contendo. Ah, gostei. Maravilha. Viu só, Anitta? Viu? Viu? Tô vendo que a última aula rendeu, hein? Contido conter. Muito bom, muito bom. Bacana. Legal. E Como é você, que Anitta, como anda? Hein, Anitta, como é que você está? Como é que eu estou? Hoje, assim, não estou no meu melhor dia. Tu sabe aqueles dias meio assim, que você precisa tirar forças de onde parece que não tem? Eu estou percebendo, né, Jana? É TPM. Sim, ela tá quietinha. É TPM. Mas é bom ficar quietinha. É bom, né? Oi, Silvia. O silêncio faz bem. Chegando. Para recarregar, né? Boa noite! Boa noite, Silvia! Ao vê-los! Seja bem-vinda! Olá! Tá muito frio por aí? Não, aqui é mais ameno. Hoje está mais ameno. Hoje amenizou o tempo. Mais ou menos, porque o meu pé está gelado. Para falar, eu tenho que desligar a caixinha de som. Eu descobri por que sábado vocês não me ouviam. A caixinha de som do Bluetooth tira o som do celular aqui. Aos 52, a gente aprende uma coisa de tecnologia a cada semana. É por isso que a gente é jovem. Agora, Maria Luísa está com o pé frio. Isso é 360 dias por ano. Tem 5 dias que esquenta um pouquinho. Eu conheço essa realidade. Eu tenho as extremidades quentes, e daí desse mal eu já não sofro. Eu tinha as extremidades frias até o vegetarianismo. Depois dos vegetarianismo, não sei por quê, as minhas extremidades esquentaram. Sim, Luísa, faz um período de vegetariana. Acho que não. Quem gosta de uma carninha não vai fazer só para esquentar pé e mão. Ô, Silvia, quem gosta tem que comer e tá certo. Mas eu fiquei, acho que 5 ou 6 anos, acho que uns 5 ou 6 anos, fazendo o higienismo. Nossa, gente, que Você barato. conhece o que é o higienismo? Eu ouvi falar por alto, mas me fale, caracterize ele. Olha, não come carne, não come nada de leite, nada. E além
ovos, não Nada pode animal, comer nem nada mel. animal, nem Hoje é o mel. vegano, é. Agora, você não pode usar batom, não pode usar esmalte, não pode pintar o cabelo, não pode usar pasta de dente nem sabonete. E foi testado em animal. É radical, radical. Mas eu tinha um problema de endometriose e curou, ficou perfeito. Ó, que bacana. Hoje tem uma galera, principalmente jovem, seguindo essa linha aí, que hoje é o veganismo, está muito forte. Nos países desenvolvidos, a juventude está vindo com tudo aí no veganismo. Que essa questão da consciência do planeta e do não sofrimento dos animais, está muito forte esse movimento. Meu filho falou que cada vez mais encontra na Alemanha veganos, da idade dele ali, dos 30 anos. Que ótimo, né? E também essa desintoxicação, né, de produtos de higiene e beleza que a gente consome normalmente, né, e que está cheio de alumínio, cheio de porcariada. Então, isso eu já venho fazendo há alguns anos também, essa troca aí de produtos, né, pasta de dente convencional para uma que não tenha flúor, que não tenha outras composições, né, que possam intoxicar. Maquiagem dificilmente você encontra, né? Mas assim, aquele batonzinho para hidratar o lábio. Esses dias eu comprei um aqui de uma menina que faz, que também é maravilhoso. Desodorante sem antitranspirante, por aí vai, né? E aí a gente vai desintoxicando o corpo. Hoje essa indústria do cosmético e dos produtos de higiene pessoal está tão difundida que aqui em Joinville já tem, eu uso há 3 anos. E toda a linha de maquiagem, da base a um lápis, a um batom, ao desodorante, ao shampoo e ao condicionador em barra, isso tudo assim. E eu quis deixar grisalho porque eu fui pesquisar e é onde a gente tem mais poros, é no couro cabeludo, e toda aquela tintura que eu fazia a cada 20 dias ia direto para a corrente sanguínea, né? Porque é alta absorção ali. Então, é uma questão da gente, e é muito de cada um, muito pessoal, cada um tem seu tempo, tem seu processo. O bacana é isso, é que tem espaço para todo, está todo mundo respeitando, cada um com as suas escolhas. Isso aqui é bacana. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou agora embarcando na onda das fraldas ecológicas, né? Já que a Eulá está vindo aí. E tem uma série de benefícios, por exemplo, você não precisa usar pomada anti-assadura, porque como é tecido algodão, ele não causa nada na pele para você proteger a pele. A fralda descartável, ela causa essa irritação pelos produtos que ela contém, né? Então... E você viu, Janaína, Existe algumas pessoas que ensinam os pais a perceberem quando os nenéns, que daí já é um pouquinho mais, assim, alguns meizinhos, e vão fazer o xixi ou o cocô, e você realmente leva, segura no colo, segura ali numa vasilhinha que ele vai fazer, você reconhece quando o bebê vai fazer. É muito bacana isso. Eu conheci uma mulher que há 50 anos atrás desenvolveu isso. Ela sabia quando o bebê precisava e ela levava, segurava, ele fazia, ela não precisava se preocupar. É muito bacana essa sintonia, né? Tão fina, a ponto de chegar nesse ponto assim. Eu já reconheço nos cachorros, agora vamos ver na neném, né? Janaína, como é que são essas fraldas de algodão? Elas têm um revestimento interno de algodão. Por fora, elas têm um tecido impermeável. E aí, nessa fralda, ela tem um bolso onde você coloca absorventes, que também são laváveis, tá? E aí, por exemplo, se você vai usar durante o dia fluxo pequeno, você usa um absorvente. Se você vai usar uso noturno, quer deixar mais tempo, você coloca 2 até 3, tem uns mais grossos, mais finos. E aí, quando você terminou de usar, você pode guardar por aí até 2 dias, e aí você lava tudo na máquina. Normal.
E onde é que tem dessas Super fraldas para prático. comprar? Ai, Anitta, tem várias marcas. Tem um site, é Nós e o Davi, se eu não me engano, mas eu te mando depois inbox. Eu te Não, mando porque lá eu no WhatsApp. gente que não tem dinheiro para comprar um pacote de fraldas e pagar 30, 40 reais por isso. E ainda o pacote de fralda e mais os lencinhos, né? E a pomada e tudo. Escuta, as É. mães antigamente criavam 16 filhos com fraldas de pano que lavavam. É, Mas na cabeça delas não está isso. São aquelas fraldas que vão encher o ambiente de poluição, né? Então, se você me mandar, eu entro em contato com ela e falo, e dou essa orientação. Sim, não, tem várias opções, tem várias fábricas, tem vários locais que fazem, e é extremamente benéfico para o bebê, porque você não está com aquela sílica, com aqueles produtos todos, né, de absorção e etc., da fralda descartável. E assim, uma fralda dessa de pano normal, ela vai custar em torno de 30 a 40, 50 reais. Então, é um pacote de fralda descartável, só que ela vai durar 5 anos. E ela não tem muito tamanho. Ela tem botões de regulagem. Então, o bebê vai crescendo, você muda o botão de regulagem e vai usando a mesma fralda. Então, antigamente, a gente usava alfinete no bebê. Eu lembro, botei nos meus irmãos muito alfinete. As pregadeiras, Não é assim, né? Marcelo? As pregadeiras. Eu não sei o que o Marcelo está pensando dessa conversa, mas Ele deve estar assustado, que povo com coisa Beleza para cuidar? No primeiro assunto do frio, eu digo que aqui está frio, mas que eu ainda prefiro me aquecer do lado da churrasqueira. boa. Na Já questão resolvi os dois assuntos. Na questão dos cosméticos, dos negócios, a única coisa que eu ainda uso é sabão e shampoo, porque batom, situação, eu não uso, então não tenho esse problema. Não precisa se preocupar. Usei muita fralda de pano. esmalte também não, né, Marcelo? Não sou preconceituoso, não, mas não gosto. A questão das fraldas eu nem sabia. Aqui tem uns pacotes de Pampers aqui em casa ainda. Tá vendo só? Mais um conhecimento. Usava fralda de pano, com alfinete, meus irmãos também. É. Meu filho, que hoje tem 30 anos, foi criado com 25 fraldas de pano que eu doei para uma pessoa em Jaraguá, que ainda usou no outro bebê. Fralda descartável era só para viajar. Só. Minha filha ainda usou, ela tem 30 anos hoje, ela ainda usou fralda de pano. Eu lembro, até hoje, eu lembro como é que dobra, como é que faz aquilo. Isso, bem isso. Olha que belezinha. A gente sabia que tinha neném na casa pela quantidade de fraldas penduradas no varal. Parando no varal. Ai. É isso aí. Ó, vou rapidinho só mostrar para vocês as fraldas descartáveis desse novo modelo aí. Vamos lá. Já que o assunto está rendendo, olha só. Olha que bacana, coloridinhas. Super, super coloridinha. Daí tem vários outros produtos, né? Mas... Que bacana. Ó, tem variedade de tecido e tal, mas elas são muito legais, olha só que bacana. E aí tem esses vários botõezinhos aqui, ó. Que aí você regula os tamanhos, vai de RN até o G. Ó, por muito dentro, bom. Como ela é. E aí aqui você põe os absorventes, ó, aqui dentro, né? Também. Entre o tecido impermeável e o tecido de algodão ali, né? Ó, os absorventes que você falou que vão na máquina de lavar, né? Na máquina de lavar, melhor parte.
O cocô Você também? junta ali por 2 dias e joga tudo na máquina de lavar. Não tem mais essa de ficar lavando a mão. Mas É, o também cocô- não, que a o gente cocô tinha que tirar o também vai cocô na no tanque. máquina de lavar? Hein? Oi? Pode jogar no vaso, pô. O cocô joga fora, né, Renata? Sim. Pega com papelzinho higiênico e pronto. Então bota nas plantinhas, aproveita Aproveita e põe na planta. Gostei, Marcelo. faz uma Põe na compostagemzinha, né? composteira. Na composteira vai super bem. Ô, Frau Schneider. Ai, Mas ai. vamos lá, gente. Agora já é 8h12. Maria Cristina já está por aí. Boa noite. Chegando. Boa noite. A Todo mundo Karina... na casa, mas eu vou acompanhando por aqui, tá? Tá. Tranquilo. A Karina vai chegar um pouquinho atrasada. Ela comentou, mas está tudo certo. Vamos honrar quem está aqui no horário a tempo, né? Para a gente poder dar sequência aí na nossa aula bônus de hoje, né? Então, Também comunicando que está chegando É. atrasada. legal. Já A gente vai falando, a aula também vai ficar gravada, né, Malu? Malu Sim, vai tá deixar a aula Nós gravamos todas essas besteiras que nós falamos até agora. todas as frases. Não é besteira, é conhecimentos gerais. Bora lá. Então, gente, a nossa aula de hoje, a aula bônus, ela vai ser uma aula de sabedoria sistêmica. Eu planejei alguns slidezinhos só para a gente não perder a sequência e os tópicos principais, mas eu quero dar uma introdução para vocês sobre a sabedoria sistêmica e depois eu quero que vocês me contem um pouquinho se vocês têm dúvidas, o que vocês gostariam de entender através dessa sabedoria sistêmica, né, das constelações familiares. O que vocês gostariam de entender para a vida de vocês? O que ficaria mais útil? Como é uma aula só, né, a gente direciona para aquilo que ficaria mais útil para vocês, tá? Então, bora lá. O que é a sabedoria sistêmica, tá? Deixa eu começar os slides aqui. Aí. Então, o que é que eu chamo de sabedoria sistêmica, tá? Essa sabedoria sistêmica, ela é a teoria por trás das constelações familiares. Eu separo o que é constelação do que é sabedoria sistêmica. Assim, a constelação, ela é uma terapia breve, ela é uma intervenção e é algo que lida muito com o que está oculto por trás das dinâmicas de vida, né? Então, eu tenho uma dificuldade com o meu pai, por exemplo, e eu não consigo, na minha consciência, acessar por que dessa dificuldade toda. Então, eu tenho 2 caminhos, né? Eu tenho o caminho consciente e eu tenho o caminho do inconsciente. As constelações, elas atuam muito mais no inconsciente do que no consciente. E aquilo que trabalha o consciente, eu chamo de sabedoria sistêmica. Faz parte das constelações, claro que faz. Mas quando eu estou num atendimento de constelação, eu dificilmente tenho tempo para explicar todas as dinâmicas, para explicar tudo o que acontece por trás da intervenção que a gente fez no sistema familiar. Então, eu dei uma separada nessas 2 coisas, didaticamente, porque a gente sabe que na prática nada é separado, né, gente? E eu dei uma separadinha nessas 2 coisas para que a gente consiga ter, na verdade, um algo a mais, né? Antes de eu trazer essa sabedoria sistêmica, você tinha 2 formas de obter conhecimento de constelações familiares.
ou você pedia um atendimento de constelação familiar para um constelador, ou você ia fazer uma formação e estudar para constelador, para ser constelador, ia fazer uma formação. E eu achei que nesse meio termo tem muita gente no caminho do meio que quer usar esse conhecimento na vida, mas não sabe se ainda, né? Não sei se isso é para mim como profissão ou algo nesse sentido. Então, nesse sentido que eu criei essa sabedoria sistêmica, o curso, a mentoria, né? Justamente porque, para mim, na minha vida, tem feito uma diferença tão grande ter esse conhecimento, ter essa visão, que eu achei que isso poderia contribuir muito para as pessoas, né? Então, muita gente ainda tem uma certa visão de que a constelação é algo meio místico, meio, né, meio raro aí, meio esquisito. Então, eu acho que começar pela sabedoria sistêmica é um caminho bacana, é um caminho viável, um caminho que te dá uma base sólida para que você possa, talvez, investir numa constelação ou algo nesse sentido, ok? Então, bora lá. O que são as nossas dificuldades na vida? As nossas dificuldades, né, de acordo com a sabedoria sistêmica, elas estão diretamente ligadas ao que precisa ser resolvido dentro do nosso sistema. Então, vamos entender um pouquinho mais. Quando meu pai e minha mãe se encontraram, tá? Meu pai tem um sistema, minha mãe tem outro sistema, e os dois juntos, eles formaram um outro sistema, né? Um sistema familiar próprio, um sistema familiar novo, que tem de origem esses dois sistemas maiores. A partir do momento que eles me conceberam, eles me deram a vida, o que acontece? Eu, pequenininha, vou olhar para todo esse sistema e inconscientemente eu vou pensar da seguinte maneira: se eu estou nascendo através desse sistema, através dessas pessoas, eu vou buscar reparar ou buscar mostrar aonde estão os desequilíbrios, aonde está o que falta, aonde que esse sistema pode melhorar, pode ter paz. Só que a gente normalmente faz isso dentro de um amor que a gente chama de amor cego, que é um amor do inconsciente. E esse amor, ele não vai... ele vai começar a repetir sofrimento ao invés de trazer a verdadeira solução. E ele repetindo o sofrimento, ele muitas vezes está sinalizando aonde ou o que precisa ser visto nesse sistema. Ok? Então, é como se a gente olhasse para aquela montoeira de ancestral e falasse assim: ok, o que não está bem resolvido aí, que eu posso trazer isso de volta para ver se alguém para olhar. Então, quando a gente fala de... É como se assim, esse sistema nos deu a vida. Se esse sistema nos deu a vida, para que eu honre essa vida, eu vou sinalizar o que precisa ser resolvido. Então, o nome disso é dificuldade. O nome disso são as dificuldades que a gente traz no nosso dia a dia. Sempre você vai conseguir olhar para essas dificuldades, seja no aspecto consciente ou no inconsciente, e trazer uma correlação com aquilo que na minha família é um padrão que se repete, é um sofrimento que veio de novo, é aquela coisa assim, porque o meu avô era alcoólatra, meu pai é alcoólatra, eu vou ser alcoólatra, sabe? Quando vai se repetindo esse tipo de sofrimento, esse tipo de padrão. Às vezes tem questões, por exemplo,
é muito famosa aquela família do ex-presidente JK, que, se eu não me engano, aos 37 anos eles se suicidam. Então acho que está na terceira geração, se eu não me engano, que repetiu o suicídio. E aí você vai dizer, nossa, mas ele, né, não se atentou para isso, não se tratou. Mas é que às vezes esse impulso inconsciente ele é tão forte que você não dá conta de atuar contra esse movimento. É um movimento de inércia. E você não dá conta de parar este movimento se você não tiver recurso. Então, as constelações são um recurso, sabedoria sistêmica é outro recurso, a visão sistêmica em geral é outro recurso, né? Essas aulas, essas mentorias com Renato e Maria Luísa é um outro recurso. Então, existem vários recursos para a gente ampliar a nossa consciência para conseguir lidar com essas repetições, né? E quando a gente consegue lidar até certo ponto no âmbito da consciência, e depois, às vezes, a gente precisa de uma intervenção que eu chamo de uma intervenção de alma, né? Onde a gente vai realmente estar dentro do campo familiar para trabalhar essas questões, ok? E aí seria na constelação. Nós somos a ponte entre o passado e um bom futuro. Exatamente. O passado, o que os nossos ancestrais viveram, o que os nossos avós viveram, o que os nossos pais viveram, tudo isso foi necessário. Tudo isso foi perfeito para que eu esteja aqui no dia de hoje. Às vezes, se não tivesse ouvido um desequilíbrio lá atrás, eu não estaria aqui. Porque às vezes justamente um desequilíbrio foi o que fez meu pai e minha mãe se encontrarem, foi o que fez atrair aqueles dois sistemas para formar um novo. Então, eu preciso honrar esse passado, assentir, e a gente vai falar um pouquinho mais dessa palavra daqui a pouquinho, no coração tudo o que passou. Mas eu posso ser esta ponte entre este passado, que foi como foi, e um bom futuro. Eu posso decidir olhar para isso com amor e posso decidir fazer algo de bom com isso. Por mais que contenha dor, por mais que contenha traumas, por mais que contenha violência, eu não quero aqui também ser hipócrita e dizer que não, é tudo simples. Não, não é simples. Cada história de vida, cada história da tua ancestralidade contém muitos segredos, muitas dores. E a nós nos cabe honrar isso, não repetindo os sofrimentos, mas honrar isso trazendo mais alegria, trazendo mais leveza para a nossa vida e, detalhe, para a vida daqueles que vêm depois de nós. Porque quando a gente consegue obter uma cura de uma memória familiar, a gente vai curar essa memória na ancestralidade, mas também a gente vai permitir que aqueles que nos descendem possam caminhar mais leve. Eles não precisam mais carregar isso porque eu já resolvi. Então, é outro grande benefício aí da sabedoria sistêmica, das constelações, de a gente realmente deixar uma herança mais leve. Não herança de dinheiro, mas uma herança de destino, uma herança de energética, aonde nossos filhos possam realmente caminhar mais leves,
caminhar mais independentes dessas pendengas todas familiares, né? Dessas histórias todas familiares. Que mais? Ninguém fica grande para a vida se não ficar pequeno para a sua própria história, iniciando pelos pais. Esta é uma grande verdade. Lembra que eu falei que a gente não briga com a história como ela foi? E isso serve para as ligações mais distantes, mas também serve para as ligações mais perto, né? Para os nossos pais. Buscar esta compreensão de que meu pai e minha mãe fizeram tudo o que eles podiam fazer de melhor com o que eles tinham, é uma grande tomada de consciência para que a gente possa realmente alavancar a vida. Realmente a gente consiga assentir esta vida que nos foi dada de presente. E quando eu fico pequeno para os meus pais, eu consigo ficar grande perante a minha vida. A gente vai falar disso um pouco mais adiante, ok? Então, esses emaranhamentos, repetições, padrões inconscientes, né? Como eu falei, a constelação ela é um caminho, ela é um recurso, assim como a sabedoria sistêmica, assim como vários outros caminhos e recursos que a gente tem, ok? Então, bora lá. No que é baseada esta sabedoria sistêmica, tá? Então, eu trabalho com as novas constelações, que são um misto daquilo que trouxe Bert Hellinger, que é a pessoa que trouxe as constelações para o mundo, né? Então, as constelações de Bert Hellinger, mais o que a gente chama de análise transacional, que é uma ciência da relação humana também, e também a medicina germânica, quando a gente fala de saúde, tá? São 3 pilares das novas constelações. E quando Bert Hellinger dizia para a gente que ele trouxe as 3 leis do amor, ou as 3 ordens do amor, ele traz essas 3 regrinhas de vida que quando a gente segue essas regrinhas, a gente ganha força. E quando essas regrinhas não são respeitadas, a gente perde força de vida. E nas novas constelações, a gente justamente chama isso de forças do amor, tá? Que são as forças de vida. Então, eu vou começar pela segunda, porque a primeira é mais complexa, mas ela é nesta ordem. A primeira é o sim, tá? Mas eu vou começar pela segunda para ficar mais didático. Então, pertencimento. O que diz essa força do amor, essa lei do amor do pertencimento? Ela vai dizer o seguinte, que dentro de uma família, todos pertencem de forma igual. Aí a gente vai... Parece muito simples, né, gente? Poxa, todo mundo pertence, é a coisa mais normal, né? Ok, mas nem sempre é assim. Porque as nossas dinâmicas relacionais humanas nem sempre são tão simples. A gente gosta de complicar um bocado, né? Então vai acontecer, por exemplo, de a gente fazer uma festa de família, mas não convidar aquele tio que às vezes ele bebe demais, ele faz escândalo, ele não é tão agradável. Então, deixa quieto, convida só os outros, porque aquele lá não vai dar certo, vai dar ruim na festa. Ah, é? E aí todo mundo começa a pensar dessa forma, nossa, fulano é inadequado, fulano não serve para ser da família, fulano... e tem vários outros motivos, tá, gente? Às vezes, não sei se vocês já viram, mas a parte rica da família não se dá com a parte pobre da família.
A parte que mora no sul não se dá com a parte que mora no São Paulo. A parte que, sabe, a gente vive fazendo exclusões. A gente vive selecionando aquilo que é bom e aquilo que é ruim, de acordo com os meus julgamentos. Mas se a gente parar para pensar, para a vida, para Deus, para o universo, se essa pessoa nasceu na família, ela pertence. Mesmo sendo inadequado, mesmo tendo um comportamento diferente, mesmo sendo ovelha negra, mesmo assim, mesmo sendo diferente. E aí o bom e o ruim fica a cargo dos nossos julgamentos, não é mesmo? E normalmente, gente, são essas pessoas que estão carregando os fardos mais pesados para que as outras da família possam carregar os fardos mais leves. Então, essas pessoas que julgamos inadequadas, normalmente são as que mais amam esse sistema, porque assumem destinos difíceis por toda a família. Então, é preciso que a gente repense e não estou dizendo assim, eu vou convidar o tio bêbado lá, eu vou convidar ele para vir toda semana aqui em casa, então, para incluir. Não é isso. Isso não... Sabe quando é da boca para fora? Da boca para fora, para o cara lá de cima não faz tanta diferença assim. Faz mais diferença do coração para dentro. Então, quando a gente tem a oportunidade de olhar para este tio com esta visão de que realmente ele possa estar carregando um destino difícil por conta de liberar o resto da família, já muda bastante. A gente passa a olhar essa pessoa com outros olhos, julgando menos e acolhendo no nosso coração mais. Não é que eu não possa, às vezes, até manter distância, porque é mais saudável, né, gente? Não vamos ser hipócritas aqui que a gente precisa chamar a pessoa para dentro de casa ou para, né? Não precisa, não é isso. Mas a gente precisa incluir essa pessoa no nosso convívio, no nosso coração, ok? E isso existem em vários tipos de relações. Isso a gente pode trazer para o nosso relacionamento, por exemplo, de casal. Sabe aquele casal que só leva em consideração a família dele ou só leva em consideração a família dela e a outra família não visita, não fala, não... Sabe? Você está excluindo a outra família. Você está excluindo a origem sua ou do seu parceiro. E quando você casa com o sistema familiar inteiro. Aquele negócio que, não, eu não vou casar com a sogra. Mentira, gente. Casa com a sogra, e com o sogro, e com todo mundo. No meu caso, casei com a sogra, com o sogro, com os irmãos, com as ex, com os enteados. Pacote completo, gente. E eu digo para vocês, se eu não tivesse essa sabedoria sistêmica, eu acho que eu não teria sabido lidar com tanta sabedoria. Porque reconhecer que todos eles fazem parte é um desafio. Porque a ex é chata, porque... Mas faz parte. Inclusive, ela que te deu o espaço para que você pudesse estar ao lado deste homem hoje. E aí, como diz uma das minhas mestras dentro das novas constelações, é igual a cantar parabéns no dia do seu aniversário com um bolo que está faltando umas fatias.
já comeram deste bolo. Você não é a primeira a comer deste bolo. Mas você precisa apenas reconhecer isto, que essas pessoas têm um lugar, que elas inclusive vieram antes de você, e que esses enteados também vieram antes. Então, quando você consegue deixar que todos eles pertençam, você consegue muito mais paz. E você consegue lidar com esta complexidade das relações de forma muito mais leve. Você evita conflitos, você causa menos conflitos. Então, é realmente algo que te facilita a vida em casal. Levar em consideração e saber que todos eles pertencem. Ok? Mesmo cunhado chato, a cunhada chata, todo mundo pertence. Não que a gente precise conviver, vamos lá, gente, né? Vamos colocar os limites aí, que a gente sabe que não é fácil, né? Sempre conviver com algumas pessoas. Mas também não é obrigatório, a gente pode dar uma distância de sanidade mental, segura, né? Enfim. E quando a gente fala de pertencimento, por exemplo, numa empresa, a gente está falando que todos pertencem. Então, apesar dos cargos, o jardineiro também pertence, a zeladora também pertence. E sempre que existe uma demissão, por exemplo, da qual não está bem justificada ou da qual foi feita com segundas intenções, de forma injusta, essa empresa, esse sistema empresa, também vai carregar essa exclusão. E isso vai pesar. Então, a gente precisa, dentro do âmbito da vida, trabalhar de vários aspectos, de vários lados, essa questão do pertencimento. Ok? Bora lá, então, para a próxima. Ordem e hierarquia. Gente, essa é muito fácil e muito simples de explicar, tá? Vamos fazer o seguinte: linha de cronologia. Muito fácil. Quem veio primeiro, quem nasceu primeiro, vem primeiro. Quem nasceu depois, vem depois. Tem alguma dúvida? Fácil, né? Mas ser humano adora complicar tudo. E aí é que eu falei que a gente precisa ficar pequeno para os pais. Porque os pais, eles vieram na linha cronológica muito antes de nós. Se eles não tivessem vindo antes, a gente nem estava aqui, ok? Mas o que acontece? Às vezes, aí eu vou contar uma história pessoal. Lá na minha adolescência, né, eu tenho um irmão mais velho e meus pais, essa é a minha família de origem. E lá na minha adolescência, quando eu devia ter uns 12, 13 anos, os meus pais tiveram vários problemas com o meu irmão, de não saber como lidar. Ele terminou um relacionamento de vários anos e ele estava um tanto depressivo, e ele tem uma personalidade introspectiva. Meus pais são eles não são introspectivos, então eles têm dificuldade para compreender isso. Eu também não sou introspectiva. E eles tinham dificuldade em lidar com isso. E eu olhava aquela bagunça toda, eu dizia assim: mas eu sei o que é melhor para todo mundo aqui. Porque eu acho que meu irmão devia fazer assim, eu acho que meu pai devia fazer assim, minha mãe devia fazer assim. Gente, adolescente sabe tudo sempre, né? Então, assim, é um caso à parte. O adolescente, para que ele consiga sair desse sistema familiar de origem, para ir buscar fazer o seu sistema, ele precisa romper com esse sistema de origem. Por isso que ele fica do contra, por isso que ele acha que pai e mãe sempre estão errados, por isso que ele acha que ele sempre está certo. E por isso que o adolescente é naturalmente arrogante com pai e mãe.
ele precisa romper, tem uma idade que ele precisa romper. O Renato e Maria Luísa já falaram isso aqui em aulas para vocês. Só dando uma repassadinha. Então, o que eu fazia? Eu queria dizer para todo mundo o que eles tinham que fazer. E aí eu me colocava dentro dessa linha cronológica, eu era a última, e eu me colocava lá como grande, querendo dizer para os meus pais o que eles deveriam fazer ou deixar de fazer, querendo dizer para o meu irmão mais velho o que ele devia fazer ou não. E isso gerou um atrito horrível na família inteira. E eu querendo ajudar, e por amor, mas um amor inconsciente, um amor que não respeita a ordem e a hierarquia, eu baguncei tudo, eu piorei tudo. Mas a gente vai para o psicólogo coloca a gente no lugar de novo. E quando eu voltei para o meu lugar de pequena, quando eu disse, ok, vocês são grandes, vocês resolvem, aí a coisa se resolveu. Aí voltou a paz para o nosso núcleo familiar. E a gente faz isso porque quer? Porque é ruim? Não, gente, a gente faz isso por amor. A gente faz isso na melhor das intenções, mas, como diz, só o amor não basta. Só o amor, ele não é suficiente. Ok? Tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu dar uma olhadinha. O Lucas. Boa noite, Lucas. Vou desativar o seu microfone só para a gente concentrar aqui. Beleza. Já desligou. Então, gente, quando a gente fala de ordem e hierarquia, a gente está falando exatamente disso. De cronologia. Quando dentro de uma família, aquele que é pequeno quer assumir questões pelos maiores, pesa, e pesa muito. É um preço muito alto a ser pago. Então, existem muitas formas de fazer isso, né? De se sentir ou de ficar maior do que aquele que eu não sou, mas também existem várias formas de eu voltar para o meu lugar. Porque o meu lugar é o único lugar onde eu tenho força. Toda vez que eu saio do meu lugar, eu perco força. E aí eu fico cansado, desanimado, tudo é difícil. Sabe aquele negócio, nossa, lidar com meu pai, com a minha mãe é difícil, é pesado, é uma sofrência. Porque eu tô fora do meu lugar. Normalmente eu tô querendo ser maior. E o que é ser maior? Sabe quando o pai e mãe vão ficando mais idoso? E aí eles vão precisando de ajuda. Se eu vou ajudar apenas naquilo que eles realmente necessitam, eu vou ajudá-los como filho, como pequeno. Mas se eu começo a decidir por eles, não, pai, agora, por exemplo, a minha mãe faleceu faz 2 anos, então, pai, não, agora, já que a mãe faleceu, então você vem morar comigo, ou você vai mudar de apartamento, ou você vai tomar outro rumo na sua vida. O que é que eu faço quando eu estou fazendo isso? Eu não perguntei para ele o que ele quer. Eu estou decidindo por ele como se ele fosse uma criança. Mesmo que às vezes eu saiba que as decisões deles não é a melhor, ou a que eu considero melhor. Liga o alerta aí, a que eu considero melhor, né? Só que a dignidade e a grandeza dele está em decidir pela própria vida e em arcar com os preços das coisas que ele plantar. Então, eu não tenho o direito de decidir pelo meu pai enquanto ele tiver sanidade mental, enquanto ele puder decidir. É preciso respeitar esse momento e essa dignidade de você
poder ainda escolher. Ok? E quando a gente fala de ordem e hierarquia no relacionamento, como é que acontece? Vamos lá, gente. Coloca na linha do tempo aí. Quando é que surge o relacionamento? O relacionamento surge quando uma pessoa encontra a outra pessoa. Isso acontece no mesmo instante. Então, dentro do relacionamento, essas duas pessoas não existe ordem e hierarquia. Existem algumas questões de papéis, existem algumas questões de energia masculina e energia feminina, mas não tem ordem. E se não tem ordem, se os dois estão juntos, se são iguais, não deve haver disputa de poder. Toda vez que um quer ser maior que o outro, está desempenhando outra função, que não é a de parceiro, e aí perde força. Toda vez que... Aí eu vou pegar aí alguns de vocês no pulo, hein? Toda vez que a mulherada, vamos ver, toda vez que o marido, o namorado vai sair, você pergunta, levou o casaco? Tá frio? Você comeu? Escovou os dentes? Gente, isso é pergunta de esposa ou isso é pergunta de mãe? Pensem comigo. É pergunta de mãe, né? Então, sempre que, eu tô lá no relacionamento e eu começo a cuidar do outro como se esse outro fosse pequeno, eu vou ficar grande, o outro vai ficar pequeno. E aí eu vou estar atuando dentro do relacionamento como se eu fosse mãe e não como se eu fosse esposa. E sabe o que acontece a longo prazo? Esse homem vai precisar buscar uma mulher, porque ele tem uma mãe dentro de casa. Entre outras consequências. Então, é muito importante que a gente respeite essa questão da ordem e da hierarquia. E quando vêm os filhos? O que tem acontecido muito comumente hoje é assim. Tá lá o casal, aí veio o filho. Deixa eu pegar um filho aqui de outra cor. Aí veio o filho, tá? O que tem acontecido nas dinâmicas das famílias atualmente? A mulher pega este filho e coloca como prioridade. E aí o filho fica grande e os pais ficam pequenos. E aí o marido é escanteado e fica ela com o filho praticamente. E normalmente ela deixa até esse filho maior do que a função dele, de pequeno. E aí bagunça todo esse sistema. E aí muitas separações acontecem por conta disso também. Então, gente, é muito importante a gente lembrar que apesar de uma criança ser um serzinho que precisa de muito carinho, muita atenção, muita dedicação, ele veio depois e ele é o pequeno. Então, se você quer manter o casamento, se você quer manter uma relação saudável, se você quer manter esse relacionamento com força, é preciso interiorizar, não é nem compreender, tá, gente? É preciso interiorizar que essa criança veio depois. Que quem vai decidir o que vai fazer final de semana é pai e mãe, não é a criança. E muitas vezes, quando você... dependendo como, tá, gente? Mas quando você pergunta para a criança o que vamos fazer no final de semana, será que essa criança tem a consciência de escolher bem? De realmente estar escolhendo algo para a família?
será que isso não é uma responsabilidade muito grande para essa criança hoje? Será que a gente não está terceirizando essas responsabilidades? E aí depois, né, ela quer ir no parquinho sempre, né, gente? Porque criança só quer saber de parquinho. Aí chega lá no parquinho, chove, aí você pagou a entrada, tá chovendo, não dá para aproveitar nada no parquinho, a criança fica birrenta, você fica birrento. E aí? A culpa é da criança, foi ela que escolheu. Tem certeza? Quem que é o grande aí? Quem veio primeiro? Quem é que tem um nível de consciência que consegue realmente decidir pelos pequenos? E aí eu tô falando assim, né, gente? Isso, criança menorzinha. Mas essas crianças também crescem, e aí chega lá com 14 anos, quer ir dormir na casa da amiguinha depois da festa, e você sabe o que acontece depois da festa na casa da amiguinha, onde vai todo mundo dormir lá. Mas ela não tem essa consciência ainda. E aí você diz não. Porque você sabe quais são as consequências de dormir na casa do amiguinho com todo mundo dormindo lá. Você sabe que boa coisa não sai dali. E aí você, pelo bem do adolescente, você fala não. E aí ele não vai entender. E aí você fala, por que não? Porque eu não quero, porque você não vai. Porque você não tem como explicar para ele todo o processo e que você já passou por esse tipo de situação e que tem coisa que você não vai explicar para ele. Ele naquele momento ele não vai entender. Então você diz um por que não, passa de chato e assume a responsabilidade da bronca. Faz parte, não é? Isso é ser adulto, isso é ser grande. Não é ser amiguinho de filho. Amiguinho de filho é de igual para igual. Pai e mãe não são igual para igual. São sempre os grandes. Pai e mãe vieram antes na linha cronológica. Se eles vieram antes, eles normalmente têm mais vivência, normalmente eles têm um nível de consciência mais amplo e conseguem decidir por essas crianças, seja qual a idade que tenha, de uma forma mais ampla, até que eles tenham capacidade de decidir por si só e realmente ir para o mundo adulto. Ok? Então vamos lá. A terceira, né? Aqui, quarta força do amor é o equilíbrio entre o dar e o receber. Então, vamos dizer que cada vez que eu começo a me relacionar com uma pessoa, tá? Isso pode ser um relacionamento amoroso, isso pode ser uma amizade, pode ser uma relação empresarial. Quando eu inicio uma relação com essa pessoa, eu abro uma conta lá no Nubank. Eu abro uma conta deste relacionamento. E aí, o que acontece? Eu vou dar algo para este relacionamento. Eu vou lá e deposito, faço um crédito lá na conta. E aí, a outra pessoa, ela pode ir lá e depositar também, né? E aí você vai depositando um pouco, a outra pessoa deposita um pouquinho mais, aí você vai lá, deposita mais um pouco, a outra pessoa deposita um pouquinho mais, e essa relação tende a crescer, tende a render, é uma relação que vai crescer saudável. Mas, quando a gente tem uma relação, por exemplo, de amizade, aonde eu vou lá e deposito, eu levo a cerveja para o churrasco. Aí depois a gente vai lá e, vamos fazer churrasco de novo? Vai ser lá em casa. Então eu banco a carne e a cerveja de novo. Daqui a pouco, vamos fazer um churrasco de novo? Aí eu banco de novo aquele churrasco. O que acontece, gente? Fica um grande e um pequeno. Aí eu lá de cima vou estar olhando assim, nossa, como eu sou boazinha.
todo churrasco eu banco. Todo churrasco sou eu que convido. Eu sou uma pessoa muito generosa, sou uma pessoa muito boazinha. E aí eu fico grande. E aí a outra pessoa ela vai olhar assim, nossa, mas eu sempre vou na casa do fulano e ele sempre dá tudo. Isso está ficando desconfortável. Eu nunca consigo retribuir. E aí, gente, não precisa ser na mesma moeda, tá? Vamos supor que o meu amigo é milionário mesmo e ele gosta de dar churrasco, mas ele precisou de uma mão para, puxa vida, instalar uma porta na casa dele. E eu tenho essa habilidade, então eu vou lá e instalo essa porta. Eu não estou pagando o churrasco, estou instalando uma porta, mas eu estou depositando na conta. Mas se esse depósito não acontece, quem é grande passa de bonzinho, mas na verdade está sendo arrogante. E quem está lá pequeno vai olhar e vai dizer, nossa, essa conta aí eu não consigo pagar. Eu vou cair fora. Aí você me diz, mas é porque essa amizade não deu certo, porque... Gente, só não deu certo porque você não deu a oportunidade do outro retribuir. Se você vê que o outro não pode pagar churrasco, cara, para de fazer churrasco. Faz outra coisa. Chama para um café com bolacha. Quem sabe o outro consiga retribuir um café com bolacha. Entende? Então, quando você quer que essa relação perdure, essa conta de crédito e débito precisa estar equilibrada. E isso serve para a relação de casal, tá? Quem aqui já ouviu quando algum casal se separa e aí normalmente a mulher tem essa tendência, digamos assim, de dizer, nossa, mas eu fiz tudo por fulano, eu larguei minha faculdade para morar com ele, eu deixei o meu emprego para ficar com ele, eu fiz não sei o quê, porque, sabe, largou tudo para viver em função do outro. E o que você conseguiu depositar? O que o outro conseguiu depositar? Se essa conta fica muito desparelha, não vai dar certo. A relação perde força. Por quê? Porque um vai ficar grande, um vai ficar pequeno. O pequeno vai olhar e vai dizer, nossa, por mais que eu tenha amor, eu não consigo pagar essa conta, eu vou cair fora. E aí você vê casamento indo para o brejo e tendo amor. Porque só o amor não basta. Só o amor não sustenta o casamento. Nós estamos falando de relacionamento, onde a gente precisa entender que é preciso ter um equilíbrio. É onde precisa ter pertencimento, é onde precisa ter ordem e hierarquia e é onde precisa ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. Ok? Esta é uma pequena base do que seria a sabedoria sistêmica. E quando eu estou falando ali da primeira força, é o que antecede tudo. E o que o Bert Hellinger talvez não explicitou desta forma, mas que vale a pena a gente olhar para isso, que é o sim a tudo como é e a todos como são. Então, por isso eu falei antes para vocês de assentir. Assentir não é concordar. Assentir é aceitar no coração o outro como é ou as coisas como são. Vamos lá, vamos começar do exemplo fácil, tá? Então, vamos imaginar que eu não gosto de frio e que hoje tá frio. Eu tenho duas opções. Ou brigar pra caramba com São Pedro, brigar comigo, ficar de mau humor
e dizer, ai, como esse dia tá chato, que eu não queria que tivesse frio, ou eu vou assentir este frio e vou dizer, ok, o universo precisa de frio para matar os bichinhos, os mosquitos, né? Para ter todas as fases que ele precisa ter, ou eu vou morar para a Tailândia, né? Ou eu vou morar lá na Colômbia, em algum lugar no Equador, onde não tem frio. Mas eu tenho esses dois caminhos. Ou eu fico brigando com a realidade, ou eu aceito a realidade e lido com ela, né? Então, se eu vou me mudar, se eu vou pôr mais casaco, se eu vou mudar a minha programação, porque eu queria ter feito um piquenique, mas com esse frio não vai dar para fazer piquenique. Enfim, eu vou assentir esta realidade e lidar com ela. Isso me traz mais força. Ficar brigando e discutindo com a realidade não vai me trazer força. Ok? E quando isso vai ficando num nível mais hard, digamos assim. Por exemplo, quando a gente perde um ente querido, quando acontece de a gente receber a notícia de que alguém partiu, eu normalmente, no processo de luto, eu vou negar, eu vou dizer, não, isso não podia ter acontecido, ok? Mas quanto mais tempo eu demorar para passar do não para o sim, mais eu vou sofrer. E aí, por isso que eu conversei com vocês antes, que esse sim à vida não é concordar. Eu não estou dizendo aqui que eu preciso concordar que fulano faleceu, isso é bom. Não. Mas não importa o que eu faça, fulano não volta. Já morreu, acabou. Então, quanto mais eu ficar na negação, mais eu vou sofrer. E aí tem gente que vive de luto o resto da vida, porque não aceita. Mas quando eu consigo, em determinado tempo, ao meu tempo, dentro do meu processo, deixar este não, e acolher esta dor, dar um lugar para esta dor e dizer, ok, isso realmente aconteceu, vamos lidar com a realidade, fica muito mais leve. Fica muito mais tranquilo de lidar. Ok? E agora eu quero ir para as perguntas. Como estamos? Quero ver a carinha de vocês aí. Já é 9 horas, meu Deus. Oi, Chico, Lucas, tudo bem? Chegaram depois, Karina, boa noite, seja bem-vinda. Como estamos? Deu muito nossa, estão com dúvida? Como é que tá para vocês? Eu posso Marcelo, dizer... tudo certo? Oi, Anitta. Posso? O que eu posso dizer é que você está de parabéns pela organização dessas ideias, pela explanação tão rica e que você parte da tua própria experiência, dos teus próprios sentimentos. Eu só posso dizer parabéns para você, Janaína. A gente é muito ajudado com uma experiência dessa, com uma conversa essa que você fez, tá? Parabéns. Obrigada, Anitta. Por isso que eu chamo de sabedoria, porque inclui também a vivência dessas leis dentro da vida, né? Quando a gente fala que algo é um conhecimento, você vai lá, você vai pegar os livros do Bert Hellinger, você vai ler tudo, vai estar tudo lá. O conhecimento está todo lá. Mas essa sabedoria, ela está contida na vivência. E é por isso que eu gosto de trazer esses exemplos do dia a dia.
que eles facilitam a compreensão e facilitam que você consiga trazer isso para o teu dia a dia e deixar isso mais leve. As pessoas confiam mais em quem fala que passou pela experiência. E a gente é ser humano, né, Anita? Aqui, ó, eu tô de igual para vocês, é tudo ser humano. Eu não sou um ser que sabe tudo e que vocês não sabem nada e que traz um conhecimento estratosférico. Não é assim. Somos todos iguais, temos nossas fragilidades, temos nossos momentos ruins. Sábado eu queria participar com vocês, não dei conta. Essa questão da gestação aí, a Eloá me deixou meia maluca aí, precisei dormir a tarde inteira no sábado. Mas hoje estamos aqui com vocês, está tudo certo. E a gente tem as nossas fragilidades, assim como qualquer outro ser humano, né? Então, quando a gente traz isso, a gente vira ser humano falando com ser humano. Aí fica muito mais palpável, muito mais fácil. Mas que bom que você gostou. Eu não sei se eu posso fazer esse parênteses, mas aquele escritor Carpinejar, Carpinejar, que é o nome, né? Ele vai dar uma palestra no dia 8 de agosto, acho que são 20 horas, uma live. Ele diz assim, escrever cura. Ele disse, porque eu fui diagnosticado de o doente mental, o atrasado mental, aí a mãe começou, quer dizer, ele falando da vida dele, isso tem uma força, uma autoridade sobre nós, fora de série. Eu vou fechar parênteses. É isso que eu queria dizer. Mas quando a gente vive na pele, Anita, é outra história. Eu costumo dizer que eu só tenho pós-graduação, mas em relacionamentos complexos, por exemplo, com enteados, ex-mulheres e etc., eu sou PhD. Porque é uma vivência que eu trago do meu casamento, né? Então, é muito interessante quando a gente realmente tem essas vivências, né? Eu falo para vocês do adolescente. Eu fui uma adolescente difícil e eu tive uma experiência com meu enteado adolescente que também foi uma experiência difícil. E eu aprendi muito. Então, é desses temas que eu falo mais. Por quê? Porque é da onde eu tenho vivência. Aonde eu apliquei o conhecimento na prática e virou sabedoria. E isso eu acho que quando a gente está atravessando um momento difícil, sempre tem essa lembrança. Esse momento é histórico na minha vida, porque é com esse momento que eu posso ver a superação que eu terei, né, depois disso, e falando aos outros, isso é uma força muito grande também, de ajuda aos outros, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, né, Anita, guardar tudo isso para a gente dentro de uma caixinha serve de quê? Né? Para mim serviu. Mas se eu posso levar isso para outras pessoas e se eu posso dar uma luz para que as outras pessoas consigam resolver e trabalhar isso internamente de forma mais fácil, de forma mais leve, e não precisem cair os tombos que eu caí aprendendo, né? Se eu conseguir passar isso para as pessoas, fico super contente, porque eu estou fazendo algo de bom com as dificuldades da minha vida. Porque as pessoas pensam sempre, só eu que estou sofrendo isso. Elas não imaginam quanto sofrimento existe nas outras pessoas que estão gloriosas por aí, né? Sim. Nossa história é outra. Os preços que as pessoas pagaram, né? Eu costumo dizer que ninguém é terapeuta porque, sabe, porque quer, porque a vida foi fácil, porque... Não, gente, se a gente é terapeuta, se a gente está aqui, se a gente está ensinando algo de relações humanas, é porque realmente a gente tem uma vivência onde a gente precisou buscar isso
e chegou um momento onde eu vou dizer, não, olha, eu aprendi o suficiente, eu consigo passar um pouquinho para as pessoas. Certo? O que mais? Marcelo, como é que tá aí? Tudo tranquilo. É interessante para mim, que eu já tinha dito isso no nosso curso, que foi terminado no sábado, que a primeira oportunidade que eu tenho realmente de ter uma mentoria, ou seja, experiência e vivência, a gente tem muito, né? A vida é um aprendizado, a vida nos põe à prova a todo momento, né? O que vai diferir o sucesso ou o fracasso é o que a gente pode fazer com esse aprendizado que a gente leva, né? Então, durante vários anos que eu tenho tentado por mim mesmo resolver algumas coisas, algumas questões, eu potencializei essa capacidade nessas 10 semanas que a gente passou junto. Eu acho que eu ganhei muito mais do que muitos anos que eu tinha. Então, somando a bagagem que eu tenho com isso, fez muita diferença. E, especificamente no teu tema, nos dois momentos onde você conversou, primeiro falando sobre a nossa ancestralidade, sobre os sistemas passados e os sistemas que foram dando origem até que eu pudesse fazer parte de um deles, para mim foi muito importante que eu não tinha atentado para a minha responsabilidade nesse processo, né? É lógico que eu nunca descartei a história, ela está escrita, ela está formada, e eu nunca tinha tentado para a importância que tem de eu analisar sobre esse aspecto do que está pintando hoje dentro do sistema que eu estou contido, e que a minha filha já está contida, e o que eu posso usar desses ensinamentos e repetições que ocorrem. A gente, quando você falou, eu visualizei algumas coisas, e o que eu posso fazer com isso para tornar a vida mais leve. E para que as próximas gerações, minhas filhas estão aí, meus netos, não tenham que carregar um peso que muita gente carrega desnecessariamente, por não ter consciência disso, né? Então, esse foi o ponto que me chamou mais atenção. A questão das forças do amor, para mim, o entendimento foi muito claro. Com isso, não estou dizendo que eu ajo daquela forma exata. Não. Mas, com certeza, pelo que eu ouvi, pelo que eu entendi, eu assenti. Então, eu entendi, eu vou pensar sobre isso e de uma forma que eu realmente possa fazer diferença. Primeiro, para mim mesmo e para aqueles que se relacionam comigo. E eu só tenho que te agradecer, porque foi uma oportunidade muito legal. Que bom, bacana, Bom? que bom que foi útil. E realmente é o tipo de saber que deveria ser ensinado na escola, né? É um saber de viver, não é matemática, não é português, mas é uma riqueza de sabedoria que a gente deveria aprender desde pequeno. Facilitaria muita coisa. Não vou dizer que a gente pouparia, mas como a gente ganharia a vida, né? Se a gente tivesse esse aprendizado muito antes, a gente ganharia muita vida. Verdade, a gente tem hoje um recurso muito potente nas mãos para deixar o nosso caminhar e o caminhar daqueles que vêm depois da gente muito mais leve. Renato, você queria falar alguma coisa? Na linha da jovem Anitta, não é? Eu queria dizer que, quando eu tinha a idade da Janaína, a gente trabalhava o fluxograma evolutivo. Tá? Eu não tinha chegado aos 40. Tá? E a gente falava da transformação que ocorre aos 40. Eu costumava dizer, gente, essa experiência eu não vivi ainda. Quem de vocês pode contar alguma coisa dessa experiência? E a gente conseguia trabalhar através de depoimentos que o pessoal fazia. Agora, a sabedoria não tem idade. Por exemplo, a Janaína, a hora que ela se conecta com a sabedoria brota.
ela se explicita, entende? Então, deixa de ser mais jovem ou mais antigo. Porque como hoje eu estou entre os seniores, né? Não, pessoal, não, porque tem sabedoria. Não é porque eu tenho sabedoria, porque eu sou mais idoso que eu tenho mais sabedoria. O que ocorre é a vivência consciente, que a gente tem um pouquinho mais, mas a gente cai nos mecanismos, a gente tem um monte de coisas que não sabe, a gente também vai errar, etc. e tal. O que é que a gente mais vezes conseguiu recolocar o carrinho no caminho. Então, talvez nesse sentido a idade possa oferecer, mas não é porque tem. Muitos velhos estão simplesmente se entregando à velhice e sofrendo a solidão, entram na fase de criança, querem que todo mundo cuide deles e tal. Eles não negociam o cuidado. Porque vai chegar um momento em que eu, se continuar vivo mais tempo, eu vou ter dificuldade de cuidar de mim. Tá? Mas eu posso negociar ou posso aceitar interiormente essa caminhada. Eu nunca esqueço uma pessoa idosa que era quando eu era criança. Eu devia ter meus 6, 7 anos. Era um velhinho, vizinho. Tá? Eu adorava sentar com escutar ele contar as histórias. E ele trabalhava, não sei se vocês lembram, uma serra grande, comprida, que um segura aqui num ponto, outro segura e a gente vai, né, serrando. Tá? Eu adorava fazer isso com ele. E ele gostava de me convidar a ajudá-lo a serrar, apesar de que eu era atrapalhado frente a ele. Mas a entrega dele me marca até hoje. Ele entregava a sua energia de vida, já um tanto quanto diminuída. Mas ele se punha de igual, ele contava as histórias. E é uma figura assim que fica forte dentro de mim. Então, e, por outro lado, há pessoas idosas que são chatas para burro, porque elas grudam em você, porque elas não trabalharam o seu crescimento interior. Entende? Aí, às vezes, a gente tem que aguentar. Tá? Eu tive a felicidade de acompanhar os pais da Maria Luísa e do Francisco nos últimos tempos deles. Que beleza que era lidar com esses velhinhos. Eles negociavam tudo, eles tinham alegria. O velho ficava chateado, ele reclamava de alguma coisa, a gente brincava, ele tinha a força interior de revolver. Então, foi agradável a convivência. Por isso, a passagem deles foi tranquila. Não foi nada traumático. Entende? Eles passaram... Por quê? Eles passaram com a alegria com que viveram. E passaram isso. Então, eu estou passando isso porque aqui, hoje, a Janaína é a caçula do grupo. Eu acho que é, né? E, no entanto, hoje ela se colocou na postura da mentora, que o Marcelo colocou. Ela foi a mentora, realmente. Por quê? Porque ela deu de si a sabedoria interior dela, através de um instrumental, de um quadro de referência. Mas ela se deu ao grupo. Então, foi isso que foi bonito. Legal, obrigada, Renato. Contribuição enorme aí para o nosso grupo.
Que mais, pessoal? Mais alguém tem alguma dúvida? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Olá. Eu gostaria. Fala o Lucas primeiro, depois a Maria Cristina. Maria Cristina primeiro, porque a nossa amiga primeiro, eu espero. Pode falar, Lucas, não tem problema não. Pode falar, aqui somos todos iguais. Todos iguais, né? Bom, eu quero expressar muito agradecimento a essa turma toda e a nossos mestres, Maria Luísa e o professor Renato, por toda essa sabedoria que foi entregue aqui, por tudo que eu aprendi de todos meus companheiros. Não vou mencionar os nomes porque poderia ficar algum, mas de todos tenho uma lembrança muito especial por tudo que a gente compartilhou, certo? E justamente meu reconhecimento a essa sabedoria que hemos recebido hoje de você, Janaína, porque a gente sente que você transmite não somente conhecimento, sino como uma condição de uma condição prestadia, de ajudar, de transmitir experiência para ajudar as pessoas. Eu sinto uma ajuda muito grande que he tido em todo esse curso e hoje com uma apresentação tão fina e tão especial de você, eu sou meu reconhecimento realmente por tudo. E somente gostaria um pouquinho mais o que fazer quando a gente perde um familiar. Essa parte que gostei desse princípio, que é de que aceitar tudo como é, certo? Isso é medular. Gostaria de ajudar um pouco mais nesse ponto. Se o pessoal podemos esperar um pouquinho aí mais. Eu prometo ser breve, Lucas. Sim. Quando a gente fala da partida de um ente querido, a gente está falando de um processo de luto. E o processo de luto, ele é um processo, como o próprio nome já diz, né? A gente caracteriza ele como um processo. E ele tem basicamente 5 etapas, tá? E dentro desse processo é absolutamente normal que a gente comece pela negação. Nossa, mas fulano era tão querido, não podia ter partido. A gente começa por aí. Só que se a gente para nessa etapa do processo, ao invés de viver o luto, a gente vai viver de luto. Ao invés de deixar esse processo fluir, deixar essa dor doer e deixar isto passar, a gente vai carregar essa dor e esse sofrimento para o resto da vida. Então, o processo do luto, ele é um processo que depende muito do quanto essa pessoa era importante para você, do quanto essa pessoa significou para você, do quanto dói. Porque, às vezes, para uma pessoa perder a mãe é uma coisa, para outra pessoa perder a mãe é absolutamente outra coisa. Sabe, perder a mãe com 98 anos de idade é uma coisa, perder a mãe com 50 é outra. Então, depende do tamanho da dor, ele demora mais ou demora menos para passar. Quando eu perdi minha avó com 98 anos, doeu. Não digo que não doa, mas ela já tinha 98 anos. Eu digo que ela já estava na hora extra, né, gente? Então, ela estava fazendo hora extra, a gente sabia que uma hora ela ia, um pouco mais ou um pouco menos, a gente sabia.
que algum dia seria o último Natal, a gente sabia que algum dia seria a nossa última visita. Mas, Lucas, quando eu perdi minha mãe, logo depois, aí eu não esperava, aí ninguém esperava. E ela era muito mais nova, minha mãe estava com 65, e foi um susto muito grande. Então, assim, para que eu pudesse vivenciar esse processo do luto da minha avó, em alguns meses eu já estava super bem falando do assunto. Agora, o processo do luto da minha mãe é algo que eu ainda hoje elaboro. É algo que demora mesmo. Por mais que a gente ache, não, agora já tá legal, agora já resolvi. Aí a gente se pega um dia, um belo dia, chorando pela pessoa que partiu. E é assim mesmo. Porque depende muito da nossa ligação, do tamanho da nossa dor. É um processo. E quanto mais eu puder deixar vir esta dor e vivenciar esta dor no momento adequado, que é o momento de viver o luto, menos eu carrego isso para o resto da minha vida. Então, se eu posso te dizer algo, vivencie o luto quando ele é pertinente. Tá triste? Fica triste mesmo. Faz parte, sabe? Mas a gente precisa vivenciar esse luto para que ele possa passar. Inclusive, você deu uma deixa aí, porque essa é uma ideia que eu e Maria Luísa estávamos discutindo para um possível workshop aí. Porque como a gente está vivendo realmente várias passagens de várias pessoas queridas, e a gente consegue transmitir um pouquinho dessa sabedoria, como lidar com o luto, seria algo de bom apoio para essas pessoas. Então, é o que a gente estava discutindo na semana passada, um pouquinho mais. A gente estava discutindo em fazer um workshop nesse sentido. Genial. Te aviso. Muito obrigado, Janaína. Prazer. De nada. E aí, gente? A Maria Cristina queria falar, né? Fala lá, Maria Cristina. Tudo bem? Tá ótima a live, o conteúdo, show, né? Mas eu tenho só uma pequena dúvida. Não sei se ela é pertinente, mas enfim, vou fazê-la. Bora lá. Quando ninguém no sistema está preocupado com o sistema, ninguém no sistema está preocupado com o sistema, e aí alguém toma consciência de que precisa ser feito algum movimento, esse movimento vai conseguir atingir os demais ou vai ter que vir mais gente pro movimento? Não sei se ficou claro. Ficou perfeito, porque justamente essa pessoa que está enxergando e que está dando bola para o sistema é o que a gente chama de ovelha negra da família, o diferentão, né? O hippie, aquele que foi buscar um pouco mais de consciência para conseguir lidar melhor com as questões da família. E sim, quando eu mudo, dentro de um relacionamento a gente tem 50% uma pessoa, 50% outra pessoa. Aí se dá um relacionamento. Quando a gente tem mais gente, divide a porcentagem de forma igual, tá? Então, toda vez que eu mudo a minha porcentagem, reverbera em todo mundo. Se eu ganho mais consciência e eu passo a tratar melhor meu pai, minha mãe, meus filhos, é impossível que eles sigam da mesma forma. Porque se eu mudei, tudo muda. É claro que não vai mudar na velocidade que eu queria, é claro que não vai mudar na hora que eu queria ou do jeito que eu queria, mas muda. Reverbera. É a mesma coisa que você jogar uma pedrinha num lago e ela faz aquelas ondinhas. Uma hora chega.
Até porque eu acho que daqui a pouco mais alguém vendo esses movimentos começa a olhar, de repente, né? Vai devagarinho, não vai ser a minha velocidade, mas vai surgir mais, né? É aquela coisa, né? A prima vai olhar assim, nossa, mas Maria Cristina mudou tanto, Maria Cristina tá tão feliz, né? Maria Cristina não tá mais rabugenta como estava antes. Que Tomara. será? Né? Fez botox ou fez o quê? E aí vai atrás. É. Mas no caminho dela, no tempo dela, e se for para ser. Obrigada. Nada. Posso dar um pitaco aqui, Jana? Claro que sim. Que é assim, no relacionamento de casal, 50% é de um, 50% é de outro. Mas, se de repente eu estou num casamento e eu tenho desejo de mudar e o meu cônjuge não tem esse desejo, 100% é meu. Eu assumo 100% e vou fazer a mudança em mim. Muda tudo? Pode ter certeza que sim. Você assume o 100% da mudança. Estou fazendo esse movimento, está bem interessante. Aí inclui os outros. Assim mesmo. Como o pertencer, os outros estão incluídos no movimento. Só que a impulsão consciente é de uma pessoa, mas vai afetar o todo. Perfeito. É isso aí. Quem mais? Karina, Sandra, Chico, querem comentar alguma coisinha? A Silvia precisou sair, ela deixou um recadinho aqui no bate-papo. Eu só vou fazer um comentário. Vai lá, Chicão. Você está linda. Obrigada. Mais linda ainda, tá bom? Obrigada. É muito bonita. Obrigada. Acho que é a Eloá que está fazendo bem, viu? Então é isso, gente. Se não temos mais perguntas... A Sandra quer falar. Eu queria falar, eu adoro ouvir a Janaína falar sobre a sabedoria sistêmica, porque a gente, quando fala em constelação, fala muito do inconsciente, mas trazer isso à revelação, trazer isso para a realidade, poder lidar com ela, com a sabedoria sistêmica, eu acho que faz uma diferença muito grande no trabalho. Fiquei muito contente de poder te ouvir e de conhecer um pouco mais do teu trabalho. Acho que tem uma qualidade muito grande no que você traz de conhecimento e de sabedoria, viu? Obrigada. Que bom, Sandra. Realmente é algo que fez bastante diferença para mim, para o meu dia a dia, e é algo que eu sinto do coração de compartilhar com as pessoas, porque às vezes o pessoal de constelação não traz isso para a prática, né? Deixa muito algo um pouco distante, fala muito da parte do inconsciente, mas nossa, essas regrinhas de vida nos facilitam tanto o dia a dia que precisava falar disso. Muito bom, muito obrigada. Que bom que serviu para você. Então é isso, gente. Já estamos aqui com 1h40 aí de aula hoje. Se vocês tiverem algumas dúvidas, algumas perguntas, quiserem saber um pouco mais, me manda. Vocês têm meu WhatsApp, tá? Eu tenho um produto que chama Mentoria de Sabedoria Sistêmica, tá? Eu tenho esporadicamente em grupo ou então individual. E tenho também um curso online, onde eu falo sobre a sabedoria sistêmica, com várias aulas, são 21 aulas no total, eu estou regravando 5. Então, onde vocês podem estar
trabalhando um pouco mais, né, adquirindo um pouco mais de conhecimento nessa área, nessa prática do dia a dia da sabedoria sistêmica. Tá? Então, fico à disposição aí de vocês. Qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, é só chamar. Tá bem? Eu quero dizer um negócio. Muito obrigada. Quero só falar uma coisa que achei muito interessante. Ninguém precisou perguntar para a Janaína mais coisas a respeito da vida dela, tá? Fruto dos cruzamentos que fizeram, dos duas. Todo mundo conhecia a história da Janaína. Ela não precisou contar no grupo grandes coisas. Só o essencial, né? É bonito porque significa que esses encontros de semana, a Karina com o Francisco, foi criando um jogo, um campo de laços. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei com vontade de dizer, Janaína, conta um pouco mais a tua história. Depois eu pensei, não precisa. Todo mundo aqui conversou olhos nos olhos com a Janaína. Né? Quero dizer, é fruto desse encontro também. Que coisa bonita. Tá? Verdade, nós já tínhamos uma relação, né, de confiança, de vivência, então fica muito mais fácil, sem dúvida. A Eloá vai ter uma porção de padrinhos e madrinhas. Viu? Que delícia! Então, a gente, Renato e eu queremos agradecer muito a Janaína, muito obrigada por esse bônus, por essa tua disposição de compartilhar a sua sabedoria conosco, porque a gente sabe que é só um pedacinho, né? Acho que valeu bastante. E nós queremos oficialmente, né, encerrar este momento do treinamento. Mas eu diria assim, esse grupo é muito rico, tá? Seria importante vocês continuarem, nós continuarmos a nos encontrar, nem que seja uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, um encontro, eu acho que seria muito bom. Tá? E Renato, eu estamos agora lançando a próxima turma, e eu vou pedir assim, né? Eu vou pedir que vocês, se conhecerem alguém que quiserem participar, que quiserem, né? Que vai ser muito bem-vindo. E como nós estaremos fazendo a terceira turma de mentoria, com essas 3 turmas depois nós vamos fazer um curso avançado. Quer dizer, nós vamos ir um pouco mais a fundo, né, do que nós fomos agora. Então, né, a gente quer agradecer. O grupo vai continuar, o nosso grupo de WhatsApp vai continuar e vai estar aberto, né? Vocês podem, né, de vez em quando, lembrar, postar, se comunicar, que vai ser muito bom, vai ser excelente. E, né, eu vou depois pedir pessoalmente para cada um depoimento, né? Mas isso eu escrevo em box depois com cada um, tá? Então, não sei se o Renato quer dizer alguma palavra final, alguma coisa. Basicamente é isso. Só dizer a alegria e a saudade. E vai ser muito bom, de repente, o Marcelo pensa, puxa, eu quero bater mais um papo com a Karina. Ficou alguma coisa em aberto. Manda sim. lá, Karina, podemos conversar a hora tal. Ótimo, não é? O Lucas, poxa, eu gostaria de aprofundar um negócio que eu comecei com o Francisco, foi tão bom. Francisco, podemos marcar um horário? Eu acho que esse tipo de experiência vivida, que foi tão rica,
ela pode continuar. Só que agora a iniciativa cabe a vocês, né? Vocês já são os adultos agora, né? E seria interessante, por exemplo, quando vocês fizerem assim uma conversa, a Janaína conversa com a Anitta, tira uma foto, posta no grupo que incentiva as outras pessoas. Puxa vida, né? Eu também gostaria de bater esse papo, tal. Então, isso vai ser bem legal, tá? E, Renato, eu continuamos à disposição de vocês, né? Para qualquer pergunta, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, nós estamos aqui. Então, beijo para todos também. vamos abrir os altos. Obrigado. Um abraço para todos. Tchau, tchau, pessoal. E Boa todas. noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Tudo de bom. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Fica veio se despedir também do grupo. Tchau. Tchau, tchau.